Olá alunos, esse é um vídeo especial para os alunos marcelinos e aqui eu vou resolver as 5 questões que eu passei lá no Google Class para que vocês pudessem resolver de forma virtual e aí nós vamos analisar também as respostas e eu vou mostrar sempre a maneira mais fácil de como resolver e o assunto principal dessa aula é claro que é porcentagem. Então vamos para o vídeo. Então a questão número 1 diz bem assim: Vitor comprou uma mercadoria que custa R$ 460 por um desconto de 30%. Quanto que Vitor pagou pela mercadoria? Então, para que você consiga resolver a questão de forma mais fácil, é necessário que você coloque os dados das questões bem explícito, para que você consiga observar bem o que está acontecendo e o que ele quer realmente. Então, nós temos aqui o preço da mercadoria, que foi R$ 460, e nós temos o valor do desconto, que é 30%. E aí, no final, ele quer saber quanto que pagou pela mercadoria. Bom, então essa questão de porcentagem, nós temos várias maneiras de calcular, tá? Uma das maneiras mais comuns é através da regra de 3, tá? Nem sempre a regra de 3 é a maneira mais fácil, mas é a mais comum. Então, para fazer por regra de 3, eu sempre tenho que definir quem é o meu 100%. Bom, então 100% vai ser o preço da mercadoria, que é R$ 460. E aí ele pergunta qual vai ser o desconto. Na verdade, o desconto é de 30%. Ele quer saber em quantos reais será esse desconto, tá? Então eu vou marcar aqui como X. O importante é colocar reais embaixo de reais, porcentagem embaixo de porcentagem. Cada unidade dentro da sua coluna correta, tá bom? Então como é que eu faço isso aqui? Multiplico cruzado, tá? X vezes 100 fica 100x igual a 460 vezes 30 fica 13.800. O 100 que estava multiplicando passa para o outro lado dividindo. Ficando assim, 13.800 dividido por 100, corta os zeros, fica 138. Bom, esse 138 aqui é só o preço do desconto, mas ele pergunta o quê? Qual é o preço que ele pagou? Se custava R$ 460 e ele teve de desconto R$ 138, bom, aqui vai emprestar 10 menos 8, 2, aqui virou 5 menos 3, 2, e 4 menos 1, 3. Então o preço a ser pago por essa mercadoria é 322. Bom, então veja o tamanho do cálculo que eu fiz aqui para chegar até esse resultado. E aí você pergunta, tem uma maneira mais fácil? Tem sim. Bom, olha só, toda vez que você tem o valor em porcentagem, você pode transformar isso daqui em uma fração, ficando assim, olha só, 30% você pode escrever 30 por 100. Não. Sim! Ok? Então você transformou essa porcentagem em uma fração, tá bom? Então toda vez que você puder transformar isso daqui, você troca este símbolo pelo 100 aqui embaixo, certo? Sim. E aí 30% de 460. Então quando você vê de, tá? Na matemática, esse de significa vezes multiplicação. Ou seja, eu tenho 30% de 460. Olha só, para ficar bem fácil, e eu ia fazer de forma direta, toda vez que tiver zero, né, eu estou multiplicando, olha só, eu estou multiplicando e dividindo por 100. Né? Eu estou multiplicando esses dois de cima aqui e dividindo por 100. Então eu posso simplificar isso daqui, ó. Eu corto o zero de cima com o zero de baixo. Tem outro zero em cima? Corta com outro zero de baixo também. Então eu só tenho agora 3 vezes 46, que dá 3 vezes 46, 138, que é o valor do desconto, tá bom? Mas como eu não quero o valor do desconto, eu quero que o valor que ele vai pagar pelo produto, então eu faço o valor que custava 460 menos 138, que vai dar 322, que é o preço a ser pago pela mercadoria.
ok? Então, vamos ver quantos acertaram aqui. Então, veja o índice de acerto aqui foi muito bom. 62% das pessoas acertaram, tá? Então, a grande maioria conseguiu compreender essa questão de forma correta, tá bom? Então, vamos agora para a questão número 2. Júnior comeu 25% do total de balas. Sabendo que tinha 36 balas, quantas balas ainda lhe restam? Então, mais uma vez, informando nossos dados, são 36 balas, foram comidas 25% delas, e a pergunta, quantas restam? Ok, então, vamos fazer de uma maneira mais simples, tá bom? Onde eu já tenho aqui o 25%, eu vou transformar em fração, ou seja, eu terei 25% de 36. Bom, troca mais uma vez ali o de por vezes, tá? Vou fazer aqui por cima mesmo, ó. Então, quando eu vou fazer aqui 25 vezes 36, eu não preciso fazer de cabeça. Eu posso vir aqui para o rascunho e fazer 36 vezes 25. Então, 5 vezes 6, 30, vai 3. 5 vezes 3, 15, com 3, 18. 2 vezes 6, 12. E 2 vezes 3, 6, com 1, 7. Então, aqui 0, 10 vai 1, e aqui fica 9. Ou seja, 25 vezes 36, eu tenho 900 sobre 100. Então, veja que não vou nem precisar dividir, basta cortar os zeros com zeros, né? Então, deu ok. 9 balas. Essa quantidade de balas é a quantidade de balas que foram comidas, ou seja, restam quanto? Se era 36 menos 9, restam 27. Vamos ao resultado da resposta de vocês? Então, mais uma vez, um índice muito bom, né? 68% das pessoas que responderam de forma correta, tá bom? Então, muito bem, a grande maioria continua indo muito bem. Então, a questão número 3 diz assim: em uma prova, Maria obteve 75% dos acertos de 60 questões. Quantas questões ela errou? Então, olha só que legal. Vou mais uma vez colocar aqui os nossos dados para poder calcular. Então, são 60 questões, são 75% de acertos e a pergunta, quantas ela errou, tá bom? Então, veja que sempre está calculando aqui uma porcentagem e ela está perguntando uma outra informação, tá? Então, tem que ter bastante cuidado com isso, tá? Então, mais uma vez, fazendo 75% de 60, tá? Aqui eu posso fazer assim, ó, cortar um zero em cima com um zero embaixo, ok? Então, embaixo, eu não posso esquecer que ainda vai sobrar 10. E aqui eu faço 75 vezes 6. 6 vezes 5, 30, vai 3. 6 vezes 7, 42. Com 3, 45. Então, aqui vai ficar 45, 0, que eu posso cortar esse 0 com esse 0. Ou seja, ainda me resta 45. Esse 45 é o quê? É a quantidade de questões que ela acertou. Mas não é essa a pergunta. A pergunta é, quantas ela errou? Ou seja, tinha 60. Acertou 45, sobram 15 questões. Vamos ao resultado? Olha só que índice maravilhoso, 72% das pessoas acertaram essa questão, tá? Então veja que o índice aqui só está que aumenta, né? Então o pessoal bastante atento, parabéns para todo mundo. Questão número 4. Uma mercadoria que custava R$ 130 teve um acréscimo de 15% em seu preço. Qual é o preço atual desta mercadoria? Então, mais uma vez aqui organizando nossos dados, tá? Ele disse que custava R$ 130. Teve um aumento de 15%. E o preço atual é o que ele quer saber, tá? Então, percebe que antes a gente estava falando de desconto, tá? De subtração, tá bom? Agora ele está falando de aumento, então a gente vai fazer a conta e no final nós vamos somar os resultados, tá? Então, vamos lá, 15%
de R$130, tá? Eu posso cancelar esse zero com esse zero, e aí eu faço aqui 15 vezes 13. 3 vezes 5, 15, vai 1. 3 vezes 1, 3, com 1, 4. 1 vezes 5 e 1 vezes 1. Então aqui dá 5, aqui dá 9 e aqui fica 1. Ou seja, então aqui eu não posso esquecer do 10. E 15 vezes 30, 195. Tá, então como é que eu faço agora para dividir 195 por 10? Eu nem vou fazer conta, tá bom? O que eu tenho que imaginar é que qualquer número, ele sempre tem uma vírgula, tá? Mesmo que você não esteja vendo ela, a vírgula está aqui no final, ok? Então se eu for dividir por 10, que tem apenas um zero, essa vírgula caminha apenas uma casa para cá. Se eu fosse dividir por 100, essa vírgula ia caminhar duas casas para cá, tá? Então, de maneira bem simples, sem fazer conta, 195 dividido por 10 é igual a 19,5, tá bom? Então vamos observar que isso daqui é o que? É dinheiro, né? Sistema monetário. Então eu sei que aquele 19,5, ele está falando que é 19,50, que é o valor que aumentou desse preço aqui, que era 130. Então eu pego o 130 e somo com 19,50. Pode ser estranha essa armação dessa conta aqui, né? Bom, o que eu tenho que observar, o que eu tenho que saber é que é R$130, tá? Então, no decimal, eu faço assim, para somar e para subtrair. Vírgula embaixo de vírgula. Então, somando aqui vai ficar 0, 5, 9, 4 e 1. E a vírgula apenas desce, tá bom? Então, vamos ao resultado. Veja que 66% dos alunos acertaram essa questão. Então, o que dá para a gente perceber é que sempre a maioria está indo muito bem, tá? Isso é bastante satisfatório, ou seja, é muito bom ver esses gráficos e ver que a maioria está acertando e que de repente um ou outro marca a resposta errada, tá? Mas isso é comum, tá bom? Então vamos para a nossa quinta e última questão. A pergunta é: 45 é quantos por cento de 50? Bom, então toda vez que ele faz uma pergunta como essa, né, ele te dá um valor inteiro e fala que porcentagem é de um outro número, você faz o quê? Você utiliza isso como uma fração. Então, 45 de 50. Isso é quantos por cento? Né? Vou fazer assim. Quantos por cento? Bom, uma maneira bem simples de fazer isso daqui é você sempre olhar para o denominador e tentar enxergar aqui o 100, que você quer transformar em porcentagem, tá bom? Então aqui está bem fácil porque é o 50, né? Ou seja, eu faço aqui para isso aqui virar 100, multiplico por 2. Então aqui embaixo vai ficar 100 e aqui em cima eu multiplico pelo mesmo 2. 45 por 2, 90. Então 90 sobre 100 é a mesma coisa que 90%. Acabou a conta, tá? Se você quisesse fazer com qualquer outro número, né? Por exemplo, se fosse 5. Sei lá, tenho aqui 4 sobre 5, ok? Um exemplo qualquer. Como é que eu faço isso? Não sei por que eu multiplico. Então você faz assim. Já que embaixo eu tenho que ter obrigatoriamente o 100, faz assim. 100 dividido por 5 é 20. 20 vezes 4, 80. Pronto. Ou seja, aqui eu tenho 80%. Tá? Então, veja como é que é fácil fazer porcentagem. Ok? Então, vamos ver quantos acertaram? Então, essa questão foi a que gerou mais dúvida. Veja que a maioria acertou. Mas olha quantos marcaram ali 95%, né? 27 alunos, né? Então teve um índice de acerto bom, mas ainda poderia ser um pouco melhor. Mas parabéns para todos que fizeram, tá? Continuem tentando, ok? A gente vai sempre buscar melhorar. Então essa foi nossa aula de hoje, tá? A correção dessas atividades, ok?
Aí você que ainda não é inscrito no canal, aproveita, se inscreve que eu vou tentar lançar vídeo toda semana para fazer um resumo da nossa semana, para que aqueles alunos também que não conseguem ter o acesso lá pelo Google Class ou pelo Google Meet, conseguir também acompanhar em um horário alternativo essa aula por aqui, tá bom? Então, obrigado, boa semana para vocês, se cuidem.